Beleza? Vamos para a palavra de Deus? Então vamos lá. Semana passada a gente ia começar uma série nova e não foi possível. Então hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre encontro com Jesus. E por que a gente vai conversar sobre isso? Por que estudar encontros com Jesus? Claro, primeiro porque a gente está estudando a Bíblia. Mas tem uma questão. Nós chamamos Jesus de... O que vocês chamam Jesus? O que ele é? É Pai, Senhor, Mestre, Amigo, Salvador, Autor da vida. Tantas coisas que nós colocamos. No final, Deus. Aquele que é Senhor de tudo, que é Autor da vida de tudo. Nós pregamos o Evangelho da salvação. E o que é Evangelho? O que são as boas novas? O próprio Jesus. Nós falamos de que a pessoa, se quiser ser salva, ela precisa fazer o quê? Entregar a vida dela a Jesus, recebendo-o como único Senhor e Salvador de sua vida. Ora, se tudo isso é em relação a Jesus, estudar encontros com Jesus, estudar o que aconteceu com pessoas que tiveram esse encontro, nos ajuda a compreender melhor o próprio Jesus. E compreender melhor aquilo que ele faz em nossas vidas. Nós vamos usar como base o Evangelho segundo Lucas. Vamos ver várias coisas nos outros evangelhos também, mas o Evangelho de Lucas vai ser o Evangelho base para a gente. Nessa, que eu chamo de primeira temporada do Encontro com Jesus, serão 5 ou 6 mensagens, depois a gente vai estudar outras coisas, depois retorna com outros encontros, então vamos fazer por temporada. Fala agora que eu sou metido, pode falar. Ela já está ali olhando para mim, pastor metido. Então, nessa temporada 1, nós vamos estudar aí uns 5 ou 6 encontros, e nós vamos começar hoje em Lucas capítulo 1. Lá no verso 39, nós vamos estudar o primeiro encontro. E eu coloquei um negócio errado aqui, eu coloquei de 39 a 39. Não entendi o que eu fiz aqui não, mas tudo bem. Vamos lá? Lucas capítulo 1, vamos te ver. Verso 39, nós vamos começar essa brincadeira. Todos acharam? Amém? Então vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que estava no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a sua humilde serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos, ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos seus antepassados. Só até aí. Amém? Quem é o pessoal que está aqui? Maria, pouco tempo antes disso, havia recebido a visita do anjo e Gabriel disse para Maria assim: ó só, Deus te escolheu para você receber o Salvador do mundo. Você dará à luz a uma criança e chamará ela Emanuel, Deus conosco, porque esta criança será o Salvador, vai morrer para o resgate de muitas pessoas.
Mas antes de Maria, Zacarias, que era um dos sacerdotes, foi entrar no templo. Como caiu sorte sobre ele, uma vez ao ano ele tinha essa chance. E ele entrou no templo e entrou no Santo dos Santos. E quando ele entrou no Santo dos Santos, ele teve uma visão de Deus. E o anjo também disse para ele o seguinte: você, sua mulher, que é estéril, vai dar luz a um filho. O nome dele será João. E ele vai preparar o caminho do Salvador. Depois a Bíblia nos informa que Isabel e Maria eram parentes. Todo mundo estava ali na família e a família recebeu essa incumbência de Deus. Uma família que foi escolhida por Deus para a incumbência de receber talvez o maior profeta, era João Batista, e o próprio Deus na terra, Jesus. E aí Maria, nesse momento, vai visitar sua parente, sua prima, resolve ir lá para a casa de Isabel. E é aqui, neste contexto, que a gente estuda o primeiro encontro de Jesus. É nesse contexto que a gente entende hoje, que eu quero conversar com você 3 coisinhas básicas de que quando encontramos Jesus, encontramos vida. Vida. E nada melhor do que uma mulher grávida para representar vida. Esse encontro com Jesus, ele é um encontro que nasce, que traz, que mostra vida. Mas quem se encontrou no texto? Numa leitura superficial, você vai dizer que quem se encontrou foi Maria e Isabel. Mas é isso que a Bíblia diz? Tem certeza? Verso 41 diz que quando Isabel ouviu a salvação de Maria, o bebê se agitou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito. Então não teve um encontro de 2 pessoas. Nós tivemos um encontro de 4 pessoas. Maria, Isabel, Jesus, João, todos se encontraram. E aqui nós temos o primeiro grande debate dessa história. Onde se inicia a vida? Ela se inicia só quando o bebê sai de dentro da mãe? Se a vida se inicia só quando o bebê sai de dentro da mãe, então por que tem um monte de casal que fica conversando com o bebê, cantando para o bebê e sonhando com o bebê? Por que a mãe sente a contração do bebê chutando? Por que quando o pai encosta a mão ele reage? Se a vida só inicia quando ele sai, ele não é nada quando está dentro da barriga da mãe. O que a Bíblia realmente mostra para nós? Em primeiro lugar, a Bíblia mostra para nós que os bebês carregam em si vida, e vida em potencial, porque ele poderia morrer na barriga da mãe, mas ele já carrega todo o potencial de vida. Salmo 139, verso 13 diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. O Senhor me formou, me preparava quando eu estava no ventre da minha mãe. O profeta Jeremias, por exemplo, recebeu uma mensagem de Deus, onde Deus dizia para ele assim: a palavra do Senhor vem a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei como profeta às nações. Então, antes do profeta nascer, Deus já o havia separado e preparou o que queria dele para o caminho. Onde se inicia a vida? Como que nós podemos afirmar que a vida vem só depois que o bebê sai da mãe, se a Bíblia nos coloca que Deus opera na sua vida antes do seu nascimento? Quando João Batista ia nascer, ou antes dele nascer, antes de estar em Isabel, a Bíblia diz, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João, e ele será motivo de prazer e alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo antes do seu nascimento. Cheio do Espírito Santo
antes do seu nascimento. Eu ouso dizer que vida começa, inclusive como marido e mulher estão orando ao Senhor, pedindo um filho, e quando Deus diz, darei o filho. Porque se ele diz que dará o filho, ali já tem vida. Só falta ela chegar na barriga da mãe. Quando Deus disse a Abraão, vou te dar um filho, Abraão esperou 25 anos. Ele já tinha o filho. Acho que não entenderam. Quando Deus prometeu a Abraão, vou te dar um filho, demorou 25 anos para Sara engravidar. Mas Abraão já tinha o filho quando Deus prometeu, amém? Porque nós precisamos entender isso. Se ele promete, já é. Fé é prova daquilo que não existe. Vai muito além de uma existência. Quem dirá quando o filho estiver na barriga da mãe? Quando ele é concebido na barriga da mãe. Jesus, o anjo vira para Maria e diz, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. Sabe qual é a questão aqui? É que Jesus ia nascer, o anjo prometeu, já está lá. Mas Maria não era casada ainda. Maria era noiva. Ela tinha todo um problema, poderia inclusive ser considerado adultério e ela ser apedrejada. Sabe por que você tem salvação? Porque enquanto o mundo diz, meu corpo, minhas regras, Maria virou e falou, é meu corpo, suas regras. Meu corpo, sua vontade. Meu corpo, o que o Senhor determinar está feito. Ela se arriscou a vida dela para dar luz a Jesus. Para não ser um rejeitado. Hoje se discute onde está a vida, permissão disso, permissão daquilo. Se olharmos para a palavra de Deus, a vida está ali. E se a vida está ali, ela é respeitada. Mas se essa vida fez de maneira errada, não significa que a pessoa vai ter que viver de maneira errada. Mas se é filho de uma pessoa ruim, o pai é ruim, o filho não precisa ser. Não tem ligação uma coisa com a outra. Até porque, se você me disser que alguém que nasceu de uma pessoa ruim, necessariamente tem que ser uma pessoa ruim, né? Como é que é aquele ditado antigo? Pau que nasce torto. Então você não pode pregar o evangelho, porque você não acredita em transformação. E se pau que nasce torto, vai ficar torto, Jesus é carpinteiro, ele conserta. Essa é a questão que a Bíblia traz a nós. Os meninos que estavam naquele ventre, tanto João Batista quanto Jesus, inclusive seguiram o exemplo de suas mães. Porque assim como Maria disse, meu corpo, mas as regras são suas, Jesus e João Batista fizeram o mesmo. Meu corpo, sua vontade. E entregaram a vida deles para cumprir o propósito de Deus sobre a vida deles. E é por isso, inclusive, que nós temos vida. E é por isso que nós estamos nesta igreja. E é por isso que nós pregamos o evangelho. Se eles fossem seguir o que Satanás colocou no mundo, meu corpo, minhas regras, minha vontade, eu faço o que eu quero, nós não teríamos salvação. Nós não estaríamos aqui. Assim como Jesus, assim como João, assim como Jeremias, assim como Davi, você também foi escolhido por Deus. Você também foi criado para algo. Deus, quando criou você, porque Deus não cria lixo. Deus, quando criou você, tem um propósito. Vamos parar para raciocinar só no Brasil. Não vou nem pensar em termos de mundo. Só no Brasil teria pelo menos 200 milhões de pessoas. Nós temos mais de 250 milhões de pessoas. São milhões de combinações diferentes. Deus escolheu 2 pessoas específicas para você nascer. Das milhões que poderiam estar juntas. Dessas 2 pessoas específicas, quando o homem e a mulher vão conceber uma criança,
o homem libera 11 milhões de espermatozoides. Deus escolheu um para formar você. Já parou para pensar nisso? De qualquer país que você poderia nascer, de várias pessoas que poderiam se juntar para você nascer, ele escolheu 2, e de 11 milhões de possibilidades, ele escolheu você. Ele controla para você nascer. Das muitas séculos, ele escolheu o século presente para você nascer. E aí você vai me dizer que você é um acidente? Você vai me dizer que você não tem um propósito? Se alguém diz que você não serve para nada, se alguém diz que você não vai dar em nada, se alguém diz que você não presta para nada, entenda que quem diz isso é boca do diabo, é boca de Satanás. Porque talvez o que está faltando é você encontrar o propósito que Deus tem para você. Jesus e João Batista já nasceram com um propósito na profecia que Deus deu. Mas algumas pessoas encontram um propósito depois. José só percebeu o propósito dele depois de 13 anos que ele sofreu muito e aí se tornou governador no Egito. Jacó nasceu e, segundo seus pais, ele era o enganador, porque o nome dele significa o enganador. Mas depois de um tempo, no vale de Jaboque, ele teve um encontro, ele e Deus. E quando ele teve um encontro, ele e Deus, ele encontrou seu propósito. Deixou de ser Jacó para se tornar Israel, príncipe de Deus. Zacarias era sacerdote, pai de João Batista. Depois de velho, de ser muitas vezes humilhado porque a esposa era estéril, ele encontrou-se com Deus naquele templo e descobriu que o propósito dele era ser o pai daquele que prepararia o caminho do Salvador. Maria e José, com a visita do anjo, entenderam que o propósito deles era ser os pais que cuidariam do Salvador do mundo nessa terra. Paulo, depois de estudar muito, de ser o bambambam, encontrou-se com Jesus e entendeu que o propósito dele era a igreja. Então não é uma questão de você ser lixo. Não é uma questão de você não servir para nada. É uma questão de que talvez falta você encontrar o seu propósito de vida. E é um encontro com Jesus que traz o propósito de vida. Mas isso é para a terceira mensagem da série, não é para hoje. Só estou dando spoiler. A segunda coisa que a gente aprende é que um encontro com Jesus, ele traz a presença do Espírito Santo. O verso 41 desse texto diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito. E obviamente que João Batista também. E aí lembra que o anjo disse para o pai dele: antes de nascer será cheio do Espírito. É no encontro com Jesus que ele foi cheio do Espírito. Nesse encontro com Cristo, nós somos cheios do Espírito. A evidência de que um dia você teve um encontro pessoal com Jesus é a presença do Espírito Santo na sua vida. E o termo grego para isso vai dizer que esse cheio do Espírito é sobre o controle do Espírito. Porque quem controla é o Espírito, não somos nós. Quando alguém diz assim, determine para Deus isso, diga que Deus tem que fazer aquilo. Quem está controlando quem? Porque a Bíblia diz que somos nós que estaremos sob o controle do Espírito. Quando você está sob o controle do Espírito, você faz o que o Espírito quer. É por isso que eu posso afirmar claramente que, dependendo da maneira como você vive, eu posso dizer se você é ou não um cristão. Porque se você vive de maneira dissoluta, se você não obedece à palavra de Deus, se você não dá um bom testemunho, se você não honra Jesus, se o seu caráter não está sendo moldado ao de Jesus, é óbvio que você não está sob o controle do Espírito, mas está sob o controle da carne, das suas próprias vontades. Só que a Bíblia diz que quando você encontra Jesus, você é liberto do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se você não está livre do pecado, você não está sob o controle do Espírito, está sob o controle do pecado. Se está sob o controle do pecado, você não é um cristão. Você pode ser membro da igreja, você pode cantar na igreja, você pode ter sido batizado,
Você pode ser vice-moderador da igreja. Você pode fazer um monte de coisa. Se você quiser. Mas, infelizmente, quando você morrer, vai para o inferno. Por quê? Porque não está sob o controle do Espírito. E aí a vida cristã fica pesada. Muito pesada. Porque você tem que ficar seguindo regrinhas. E você começa a fazer coisas que você não quer fazer, mas tem que fazer para parecer para os outros que você é um cristão. Porque é somente através do Espírito que eu sou capaz, por exemplo, de orar. É somente através do Espírito que eu sou capaz de entender o que diz a Escritura. É somente através do Espírito que eu sou capaz de viver longe do pecado. É somente através do Espírito que eu posso ser instrumento de Deus. É somente através do Espírito que eu compartilho a palavra de Deus com outra pessoa. Eu me lembro quando o Johnny entregou a vida a Cristo. E que eu tive a oportunidade de estar neste momento. E eu me lembro da Tati dando testemunho de que naquela semana o pessoal resolveu fazer um churrascão na casa deles. Aí eu falei, tá, e aí? E a Tati falou assim, pastor, a galera levou bebida com força, como sempre fazia. E o Johnny disse, não beba mais. E ela falou que todo mundo ficou, Johnny tá assim, Johnny tá assado, né? Ela se sentiu constrangida, o Johnny não. Não bebo mais, ponto, acabou. Entreguei minha vida a Jesus, não bebo mais, acabou. Ponto resolvido. Você entende o que é Jesus te libertar? Uma coisa que ele fazia até então, se bobear toda semana, uma festa aqui, um negócio ali, ele sai daqui, bebe ali, blá. Simplesmente faço mais. Não quer dizer que em algum momento a gente não caia no erro que já tinha feito antes. Acontece. Há a guerra da carne. Mas quer dizer que passa a ser um erro. Não é mais a minha vida. Não é mais a minha vida. Eu não dependo mais daquilo ali. Mas a carne às vezes tem vontade de voltar. Eu posso escorregar, me levanto e continuo. Essa é a diferença de entregar a vida a Cristo. A Bíblia diz para a gente em João 14, tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 15, diz que Jesus enviaria o Espírito para não nos deixar sós. É o Espírito que nos convence do juízo, do pecado e da justiça. É o Espírito que nos ajuda a entender a verdade. É o Espírito que nos ajuda a caminhar na verdade. Aí vem a pergunta, mas como eu posso ter o Espírito Santo? Encontrando com Jesus, Pedro responde isso em Atos capítulo 2, verso 38 e 39, Pedro diz assim, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e assim receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então como é que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu me arrependo do meu pecado, me arrependo de viver longe de Deus, me arrependo de não ter Cristo na minha vida, mas de viver da minha forma, entrego a minha vida nas mãos dele, faço uma oração de entrega total da minha vida, creio nele. Aí eu vou ser depois batizado, e aí eu vou aprender a nova forma de viver. Mas quando eu me arrependi, e entreguei minha vida a Ele, imediatamente Ele coloca o Espírito Santo na minha vida. Porque senão, eu não poderia viver uma nova vida. Senão eu não conseguiria deixar a vida anterior. Então a evidência de ser um cristão é a presença do Espírito. E a presença do Espírito traz mudança no meu caráter, na minha forma de agir, na minha forma de viver. Tudo que eu faço é para Cristo e por Cristo. Seja a roupa que eu uso, seja os lugares que eu frequento. Tudo, o que eu aceito, o que eu não aceito, não é a igreja que me diz, é Cristo. Não é a igreja que tem que impor regras, a igreja tem que ensinar a Bíblia. E é na palavra de Deus e cheio do Espírito que eu posso tomar a decisão de honrar a Cristo. Porque eu estou liberto daquilo que antes me prendia. É dessa forma, Lélia Nilton e Vera, que um casamento é recuperado. É dessa forma que as coisas são transformadas. Quando eu entrego a vida a Jesus. Aquele que roubava, vai deixar de roubar. Aquele que matava, vai deixar de matar. Aquele que bebia, vai deixar de beber. Aquele que xingava, vai deixar de xingar.
Aquele que mentia vai deixar de mentir. Aquele que praticava corrupção vai deixar de praticar corrupção. E cada uma dessas coisas vão sendo mudadas na nossa vida. Cada uma dessas coisas vão sendo transformadas. O que isso tudo vai gerar em nós? Terceira e última coisa que nós vamos aprender hoje é que um encontro com Jesus vai gerar em nós uma verdadeira adoração. Lembram daquela mulher, quando Jesus encontra ela, e ele diz assim, olha, o Pai procura verdadeiros adoradores, não é quem adora aqui ou quem adora ali. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito e em verdade. Quando eu sou cheio do Espírito, isso vai gerar em mim a verdadeira adoração. Toda vez que eu verdadeiramente encontrar-me com Jesus. Isso gera a vida, que é salvação. Isso me enche do Espírito Santo. E, consequentemente, me gera uma verdadeira adoração. O que aconteceu com Isabel e Maria? Isabel, a Bíblia diz aí no texto que a gente está lendo, verso 42. Está aí dizendo assim, ó. Isabel foi cheia do Espírito e em alta voz exclamou, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o meu bebê que está dentro do meu ventre agitou-se de alegria. Isabel imediatamente foi cheia do Espírito, então ela exclamou com alegria, ela adorou, ela louvou aquele que estava no ventre de Maria, e ela disse que o filho dela, dentro do ventre dela, da mesma forma foi cheio do Espírito, e também no ventre dela adorava ao Salvador, que ainda estava no ventre de Maria. Então eu quero dizer uma coisa para você que está grávida ou que pretende ainda engravidar. Cante, louve ao Senhor com seu filho ainda no ventre. Ore ao Senhor com seu filho no ventre. Leia a Bíblia para o seu filho no ventre. Mande seu marido fazer a mesma coisa. Porque o Espírito que habita em você vai tocar no coração do filho que está dentro de você. E mesmo depois de nascer, continue a orar, a ler a palavra, a estudar, a cantar e a fazer isso para que ele possa aprender a conhecer a Jesus. Isabel e João foram cheios do Espírito no encontro com Jesus e louvaram ao Senhor. Isabel em alta voz, João pulando no ventre dela. Mas Maria, naquele encontro com Jesus também se manifestando no ventre dela, o que aconteceu com Maria? Ela também exalta o Senhor com um dos mais belos cânticos de adoração da palavra de Deus, que a gente chama de Magnificat. É o texto que continua aí, acho que verso 45, que diz, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se àqueles que o temem, de geração em geração. E ele realizou feitos poderosos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou governantes de seus tronos, mas ele exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mão vazia aquele que se achava rico. Ele ajudou o seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera seus antepassados. Maria tinha um encontro direto com Jesus porque estava em seu ventre e reconhece a Ele como Salvador. Reconhece a Ele como Senhor. Então de Maria, cheia do Espírito, também brota um cântico de adoração ao Senhor. Quando verdadeiramente você tiver um encontro com Jesus, verdadeiramente entenderá o que é adorar. Porque isso é gerado dentro de você de forma natural, pela presença do Espírito Santo na sua vida. Eu não estou falando de cantar. Cantar qualquer um canta.
Estou falando de adorar. E essa adoração só é possível cheio da presença do Espírito Santo. Então, um encontro com Jesus é um encontro de vida. Encontro de vida que nos enche do Espírito, que nos faz ser controlados pelo Espírito e libertos das garras do pecado. Um encontro com Jesus mesmo no ventre gera potencial de vida, gera transformação ainda no ventre da mãe. O encontro com Jesus revela que todos nascemos com um propósito e precisamos encontrar que propósito é esse. O encontro com Jesus nos lembra que Ele é o Salvador e Ele é o autor da vida. A vida está nele e é Ele que concede a vida. O propósito de vida de Maria e Isabel foi realizado. O propósito de vida de João Batista foi realizado. O propósito de vida de Jesus foi realizado. Porque eles tiveram um encontro com Jesus. Minha pergunta para você são duas. A primeira é se você já teve o seu encontro com Jesus. A segunda é se você já sabe dele qual é o propósito pelo qual ele fez você nascer. E é essa a reflexão que você precisa ter. Essa é a questão que nós precisamos pensar. E não importa a sua idade. Se você ainda não descobriu o propósito, mas já teve o encontro com Jesus, então você já tem o Espírito Santo. E precisa perguntar para Jesus qual é o propósito que Ele tem com você. Mas como eu disse, sobre o propósito de vida, na terceira mensagem da série, se Deus permitir, nós vamos conversar. Por hora é vida. Vida. Vida na vida, vida em Cristo, vida que traz salvação. Você já tem a vida. Se você já tem a vida, eu te convido a curvar sua cabeça e agradecer, porque você já tem a vida. Porque você já teve o seu encontro com Jesus. Porque você um dia já se arrependeu dos seus pecados e já fez a oração e entregou sua vida a Ele. Então, curve a sua cabeça diante dEle e agradeça. Agradeça porque Ele te deu vida, agradeça pela salvação. E se for o caso, se você ainda não conhece o propósito que Ele tem para você, então peça a Ele que comece desde já a falar ao seu coração o que Ele quer de você. Se você nessa noite ainda não teve esse encontro com Jesus, eu te convido a ter. Então eu te convido a ficar de pé e a orar comigo dizendo: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu também quero ter essa vida. Eu também quero ter esse propósito com Ele. Eu também quero estar cheio do Espírito Santo e poder ter a vida que Ele dá. A decisão é de cada um de vocês. E cada um precisa fazer o que entender que deve fazer. Vamos orar? Vou dar um tempinho para vocês escovarem suas cabeças e orar. E se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nesta noite, fica de pé e faz um sinal para mim, porque eu quero orar com você. Pai querido, nós te agradecemos. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é o Senhor e é Deus de todas as coisas. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o mundo está sem esperança, o mundo não sabe o que fazer, o mundo está desesperado sem uma solução. Mas nós, um dia tivemos um encontro de salvação contigo e recebemos a vida que só o Senhor pode dar. E por mais que a situação esteja difícil, nós te agradecemos porque temos a segurança que se morrermos hoje, estaremos contigo no paraíso. E temos a segurança de que se não morrermos hoje, a tempestade vai passar e o Senhor está conosco. Muito obrigado pela paz que excede todo o entendimento. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos unido cada vez mais. Obrigado, ó Deus, porque sábado nós estávamos ali na Nova Vida, em união de igrejas, ó Pai, pelo Teu reino, e não por vontades pessoais. Obrigado, ó Deus, pela família do Dinho e da Miriam, que puderam comemorar 40 anos do casamento deles.
Obrigado pelos aniversariantes da semana, ó Pai, como o Bernardo, que pôde comemorar mais um ano de vida. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque nós temos ao Senhor para buscar, nós temos ao Senhor para clamar. Obrigado pela Tua palavra que nos guia, que é a lâmpada para os nossos pés, para sabermos como andar ante a Tua presença e diante das intempéries do mundo. Senhor, nós oramos por aqueles que estão passando dificuldades. Oramos, ó Pai, pela vida inclusive do Pablo e da família dele que perderam entes queridos. Oramos por aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus e não têm salvação, não conhecem o Teu santo nome. E rogamos, ó Deus, usa-nos como instrumento, ó Pai, para levar salvação às pessoas. Abençoe, ó Deus, a semana de cada um. Abençoe, ó Pai, a vida de cada um, os propósitos de cada um. Aqueles que não encontraram qual o propósito que o Senhor tem para eles. Aqueles que ainda não descobriram o que o Senhor espera deles. Eu peço, ó Deus, ao longo desse dia, dessa semana, vai falando a seus corações e ajudai-os, ó Pai, a descobrir o propósito do Teu Espírito Santo para a vida deles. Para que possam cumprir o Teu chamar, para que possam cumprir a missão que o Senhor tem para eles, para que possam verdadeiramente caminhar conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, ó Pai, tanto por esses que estão aqui conosco, cultuando ao Senhor, quanto pelos que estão vendo este culto via internet. Que o Senhor abençoe a cada um conforme a medida da fé, conforme a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.